Se você acredita que a coquetelaria chique tem a ver com golfinho de banana, sol de limão e aqueles drinks todos coloridos cheios de creme e açúcar, se acomoda na sua cadeira que aqui vou te explicar o que é realmente a coquetelaria chique. E aí pessoal, tudo bom? Sejam todos vocês muito bem-vindos a mais um vídeo no Cocktail Channel. Meu nome é Puma Ricardo Fuenzalida e hoje vamos falar sobre a coquetelaria chique. A palavra chique hoje em dia tem ganhado bastante popularidade. Dentro dos bares, acredito que para você não é diferente ter escutado sobre o conceito chique ou os coquetéis chique, mas você já parou para pensar o que significa chique? Em algumas partes da Polinésia, chique é o nome dado ao primeiro homem que habitou a Terra, algo super parecido ao que os católicos chamam de Adão. Em outros lugares também da Polinésia, chique é o nome dado a algum tipo específico de máxima ou suprema divindade. No Havaí, é considerado um estado de elevação espiritual. E para muitas pessoas também, chique é considerado esse tipo de talhados ou carrancas que a gente vê em diversas partes da cultura polinésica. Acredito que agora você já entendeu que chique não está diretamente relacionado apenas à coquetelaria, que é o nosso caso de hoje, mas sim a um sinnúmero de diversas fontes. Este movimento, que posteriormente se chamaria chique, surge em 1934. E se você é um bom entendedor de bebidas e a história da coquetelaria, você sabe que desde 1919 até 1933 foi a Lei Seca americana, período em que era proibido o consumo de bebidas alcoólicas, e também você deve saber que foi nessa mesma época que ficaram famosos aqueles bares misteriosos chamados speakeasies. Mas é exatamente em 1934 que surge pela primeira vez este tipo de movimento chamado chique. Quem foi o criador de todo esse movimento é uma pessoa super importante dentro do mundo da coquetelaria que se chama Don de Viscomber. Don de Viscomber criou um movimento único na época que era algo completamente transcendental a tudo que já existia dentro dos bares. Ele cria o Don's Café, um lugar completamente exótico onde você podia consumir a experiência polinésica dentro dos Estados Unidos. Mas se eu pudesse de alguma maneira interpretar para você o que significa a palavra chique, seria um movimento sociocultural que nasce nos anos 30 nos Estados Unidos, trazendo a influência da cultura polinésica, influenciando o estilo de vida dos americanos com arte, música, cultura e gastronomia. E dentro disso, no meu conceito, existem dois pontos dentro do que a gente chama como chique: cultura chique e coquetelaria chique. A cultura chique seria toda essa influência de música, roupas estampadas e todo esse decorado cheio de coisas floridas que você pode e com certeza deve ter visto em algum filme. E por outro lado temos a coquetelaria chique, que acredito que a você e a mim nos interessam. A coquetelaria chique é um tipo de coquetelaria bem complexa. Muitas pessoas têm essa dinâmica de sempre estar misturando o que é um coquetel tropical ao que é um coquetel chique. E dentro da coquetelaria chique, eu posso te sugerir: procura o equilíbrio dentro das tuas receitas. Saiba balancear bem o volume alcoólico do seu destilado ou destilados base, o doce, o azedo e o especiado. Não tem nada pior que um coquetel cheio de coisas onde não dá para sentir nada. Dentro da coquetelaria chique, você vai entender super bem sobre complexidade de sabor. Não é porque um drink tem bastantes ingredientes ou componentes que não vai saber a nada. Pelo contrário, dentro da coquetelaria chique, o destaque é o balance entre todos esses sabores e aromas, destacando assim sempre o destilado. E dentro da coquetelaria chique tem dois coquetéis principais que alavancaram todo esse impulso da coquetelaria chique por el mundo. Eles são o Mai Tai e o Zombie Cocktail. Se você entende o DNA, desses dois coquetéis, você vai entender super bem qual é o perfil de sabor para você começar a produzir seus coquetéis chique. E se você está pensando em incorporar a coquetelaria chique dentro do seu bar, eu te informo que dentro da loja da Bartender Store você pode comprar esse ou vários outros modelos de Chique Mugs, ou esse lindo e bonito Jigger também inspirado na coquetelaria chique, que eu até postei nos meus stories. E aí você pode utilizar o meu cupom de desconto para comprar equipamentos, Chique Mugs, Jiggers e várias outras coisas. Então, fica a dica aí, pessoal.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre a introdução da coquetelaria chique. Nos próximos vídeos eu vou dar um bom passo a passo para você compreender e entender melhor esse tipo de coquetelaria para que vocês nos seus bares saibam aplicar de melhor maneira. Meu nome é Puma Ricardo Fuenzalida, espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos em breve no próximo vídeo aqui no Cocktail Channel.